Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante, a avaliação psiquiátrica. E olha, já vou adiantando, não tem nada a ver com lementes. É, na verdade, uma ciência, um método bem estruturado para mapear a experiência de uma pessoa. Então, que tal a gente desvendar esse processo juntos, passo a passo? A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como é que se consegue desenhar uma planta baixa da mente humana? Parece impossível mapear algo tão complexo, tão único. Mas a resposta está num processo bem estruturado que basicamente combina a história de vida da pessoa com uma observação super cuidadosa do momento presente. E a ciência que guia todo esse processo tem nome, é a psicopatologia. E olha, é fundamental entender isso. Não se trata de julgamento, de forma alguma, mas sim de um estudo sistemático. É essa ciência que analisa as alterações das nossas funções mentais, sabe? Coisas como o pensamento, a emoção, para poder identificar padrões e, no fim, chegar a um diagnóstico que vai, claro, orientar o tratamento. Então, a gente pode resumir tudo numa espécie de equação, uma fórmula central. De um lado, temos a história do paciente, o que a gente chama tecnicamente de anamnese, e do outro, o exame do estado mental, ou seja, a história de vida mais uma análise de como a mente está funcionando agora. É a soma desses dois elementos que resulta na avaliação psicopatológica completa. Vamos então começar pelo primeiro elemento da nossa equação, a história. Porque, para a gente entender o presente, é fundamental olhar para o passado. E a anamnese é exatamente isso, é essa escuta atenta da jornada de cada um. E essa história, ela é montada como se fosse um grande quebra-cabeça. Tudo começa com a queixa principal, ou seja, com as próprias palavras da pessoa sobre o que a trouxe até ali. É o ponto de partida. Depois, se aprofunda na linha do tempo dos sintomas, se investiga episódios anteriores, traumas, a história familiar também entra, claro, por causa dos fatores hereditários, e, por fim, a história pessoal, que dá todo o contexto de vida, trabalho, situação de moradia. Cada peça é absolutamente crucial para entender o quadro geral. Certo. Agora vamos para a segunda parte da equação, o exame do estado mental. Gosto de uma analogia aqui. Se a anamnese é o filme da vida da pessoa, esse exame é uma fotografia detalhada do momento presente. É aqui que o profissional observa a mente em plena ação. Exato. É um retrato instantâneo. O grande objetivo aqui é avaliar como as diferentes funções da mente, como a percepção, o pensamento e a afetividade, estão operando naquele exato momento. Não é sobre o que aconteceu ontem ou o ano passado, é sobre o aqui e o agora. E para organizar essa análise, a gente pode pensar em 3 pilares principais do funcionamento da mente. Primeiro, a sensopercepção, que nada mais é do que a forma como a gente percebe o mundo. Depois, o pensamento, que é como a gente constrói as ideias. E, por fim, a afetividade, que é como a gente vivencia as emoções. Ok, vamos então aprofundar um pouco mais nas duas primeiras funções. A maneira como a gente percebe o mundo e como a gente constrói nossas ideias. Isso é a base da nossa realidade, né? Por isso, analisar esses pontos é fundamental para entender a experiência de uma pessoa. E aqui temos uma distinção clássica, mas que muita gente ainda confunde. Ilusão versus alucinação. Pensa assim. Na ilusão, existe um objeto real, mas a percepção dele é distorcida. Sabe aquele exemplo do casaco no cabide que no escuro parece uma pessoa? O objeto, o casaco, está lá. Já na alucinação, a percepção acontece sem ter nenhum objeto real. É ver uma pessoa num quarto completamente vazio. Entender essa diferença, se há ou não um estímulo real, é vital. Analisar o pensamento também é algo com várias facetas. Não se trata apenas de olhar o que a pessoa pensa, mas também como ela pensa. A gente pode dividir isso em 3 partes. O curso, que é a velocidade e o fluxo. O pensamento pode estar muito rápido, por exemplo, o que se chama de taquipsiquismo. A forma, que é a estrutura, a conexão entre as ideias. Um exemplo de alteração aqui é a fuga de ideias. E, por último, o conteúdo, que são os temas. É aqui que entram os delírios, por exemplo. E falando em delírio, é fascinante ver que até essa experiência, que parece tão caótica, pode seguir um padrão de desenvolvimento. Geralmente começa com o que se chama de trema, uma sensação de angústia, de que algo está errado. Depois vem a rapofania, o momento da revelação, quando a ideia delirante se manifesta. Em seguida, pode vir um pico, uma fase apocalíptica, de grande desorganização. Com o tempo, o cérebro se adapta e consolida essa ideia. E, finalmente, pode sobrar uma fase residual, em que o delírio persiste, mesmo que com menos intensidade. Bom, agora a gente chega na nossa terceira e última grande função psíquica, a afetividade.
Aqui estamos falando do domínio do humor, das emoções, um componente que é, sem dúvida, central para o bem-estar e o funcionamento de qualquer pessoa. E para diferenciar duas coisas importantes aqui, humor e emoção, tem uma analogia que ajuda muito. Pense no humor como o clima. É o estado emocional de base, mais duradouro, sustentado, como um período de depressão ou de euforia. Já a emoção é como o tempo. É uma reação intensa, mas de curta duração, a um estímulo. É a alegria ou medo que sentimos em resposta a algo específico. O clima é a estação, o tempo é a chuva de hoje à tarde. E claro, a avaliação do afeto vai procurar por alterações. Por exemplo, a apatia, que é essa falta profunda de sentimento, um vazio emocional. A aparatimia, que é quando a reação emocional não combina com a situação, como rir ao receber uma notícia triste. Tem também a anedonia, muito falada na depressão, que é a incapacidade de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas. E a ambivalência, que é vivenciar sentimentos totalmente opostos, como amor e ódio pela mesma coisa ao mesmo tempo. Beleza, já coletamos a história, já examinamos o estado mental, e agora, como é que todas essas peças se juntam? É aqui que a gente começa a trilhar o caminho para o diagnóstico. E aqui chegamos a um ponto crucial. O objetivo principal não é simplesmente dar um rótulo, mas sim identificar um padrão de sintomas, o que se chama de diagnóstico sindrômico. Uma síndrome nada mais é que um conjunto de sinais e sintomas que costumam aparecer juntos. Então, ao identificar um padrão reconhecível, por exemplo, uma síndrome depressiva ou uma síndrome psicótica, o profissional tem a base para chegar a um diagnóstico mais preciso e, o mais importante, planejar um tratamento eficaz. No fim das contas, é tudo sobre isso. É sobre compreender sistematicamente a experiência subjetiva de um indivíduo. Isso pode parecer algo frio, técnico, mas é exatamente o contrário. É o método que a ciência nos dá para construir uma ponte de compreensão, uma ponte de empatia para conseguir enxergar a realidade pelo olhar do outro. E eu quero deixar uma reflexão no ar. Entender que existe essa planta baixa, todo esse método cuidadoso por trás de um diagnóstico, isso não muda a forma como a gente enxerga a saúde mental? Acho que isso nos mostra a complexidade, o rigor e, principalmente, o cuidado que está envolvido no ato de verdadeiramente escutar e compreender a mente humana.